Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos amigos que nos acompanham aqui no YouTube, AD Alvorada. Que alegria estar com cada um de vocês. Olha que bênção, nós estamos hoje no dia 27 de dezembro. Uau! Glória a Deus que nós chegamos ao final de ano e louvamos ao Senhor por esta oportunidade, né, de estar com a sua bondade, com a sua benignidade, fazendo encerramento desta lição. E eu já antecipo meus agradecimentos aos professores, o Hélio, o Ismael, a Adila, a Tamires, né, pessoas dedicadas. Eu também agradeço pelo Diogo, o Ronaldo e os demais irmãos que nos ajudaram nas gravações, no audiovisual. Agradeço ao pastor Washington, pastor da nossa igreja aqui de Alvorada, aos ministros, né, que têm nos apoiado, a você, principalmente, que tem acompanhado nossas aulas e tem compartilhado também, com alegria que nós estamos fazendo esse encerramento, já visualizando, né, agora em 2026, o início de uma nova lição, de uma nova programação, de novos projetos, novos planos. Eu desejo toda sorte de bênção para a sua vida. E no encerramento dessa aula de hoje, nós vamos falar, nessa última lição, sobre Paulo, um homem que combateu o bom combate e guardou a fé. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, é algo muito impressionante, porque Paulo ele deixou-nos referências e ensinamentos maravilhosos e extraordinários. Vamos lá, então? Vamos iniciar a nossa lição com uma oração de agradecimento. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu saúde, nos livrou de todo mal, nos guardou, nos protegeu. Não somente a minha família, mas a família dos meus irmãos, a família dos meus amigos, das nossas pessoas que estão às nossas voltas. E nós agradecemos ao Senhor pelos livramentos. Estamos terminando esse ano com um sentimento de gratidão. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos que estejam nos acompanhando, todos que venham assistir na página da igreja, que todos sejam alcançados pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu cuidado. Amém, queridos? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Paulo. Eu quero ler pelo menos 6 versículos com você, para nós, como uma base introdutória da nossa lição, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, 27, e depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E depois, Gálatas 2, nós vamos ler Gálatas 6, 17, está anotando aí? Depois, 2 Timóteo 4, 6, 2 Timóteo 4, 7 e 2 Timóteo 4, 8, uma sequência. Então, vamos lá. Antes, subjugo o meu corpo e me reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma, ser achado reprovado. Aí a gente já começa a ver a preocupação de Paulo naquilo que ele está pregando e ensinando aos outros, para que ele mesmo, olha só como já começa, não se encontre de alguma maneira sendo ou ficar reprovado. Então, Paulo, ele sempre teve este cuidado, além de ensinar, de viver o que ele ensinava, de praticar o que ele ensinava. Eu acho que esse é um grande desafio para as nossas vidas, diante da sociedade, diante da família, e por que não dizer pessoalmente? Como é que está a nossa vida? Nós estamos desse jeito para que eu não venha me envergonhar de uma maneira de ficar reprovado. Isso é uma reflexão. Como é que foi qual foram os itens ou as condições durante este ano que está terminando que eu possa ter sido reprovado? E quais são as correções que eu deva fazer, ou comportamento, conduta, modo de viver e pensar e agir, para que primeiramente, eu tenho que me sentir aprovado que estou fazendo as coisas certas. E os testemunhos das pessoas à minha volta vão confirmar que realmente estamos fazendo as coisas certas, no momento certo, como Deus se agrada e agradar as pessoas. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, vivo eu e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo falando de Jesus Cristo, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele falando que agora ele não vivia mais, mas ele vivia para Cristo, ele foi crucificado com Cristo. E ele se entregou uma forma
plena ao Evangelho, a servir ao Senhor, a ser um condutor também, um agente multiplicador do Evangelho de Cristo. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele fala aqui em Gálatas 6,17, que ele tinha as marcas, ele tinha experiências, e ele estava vivendo isso. Então, ele tinha também a autoridade de falar algumas coisas e se posicionar, porque sim, ele trazia as marcas de Cristo, ele sabia de quem estava falando, a de quem ele estava testemunhando. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uau! Porque ele fala assim, ó, desde agora, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida já está próximo. Paulo, ele começa aqui a relatar que ele estava percebendo que a sua hora da partida, ou seja, da sua morte, estava chegando. E segundo a Timóteo 4,8 diz assim, desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Todos que amarem a sua vinda. Todos que aguardam a volta de Jesus. E eu pensando nisso, esse todos é muito acolhedor, não é verdade? E aí nós vemos aqui que Paulo, ele já estava decidido, ele estava preparado, ele já sabia que se ocorresse alguma coisa para com ele, ele já estava na esperança de encontrar com o Senhor Jesus. Eu acredito que esse grande exemplo de homem de fé, de esperança, é algo para nós aprendermos, né? E quando eu estava pensando nesse trimestre, como nós aprendemos, né? Com esses personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, que diante de qualquer situação, eles nunca deixaram de desacreditar, né? Pessoas que se empenharam. O interessante é que esta semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela fez uma queixa de algumas dificuldades. E aí, baseado no que eu já tinha lido nessa revista, eu só falei o seguinte para ela, falei assim, olha, você pode observar na Bíblia toda, em toda a Escritura, quando nós vemos um homem ou uma mulher que tem um chamado de Deus, que Deus tem um propósito e que essa pessoa, ela vai executar esse propósito, né, desse planejamento de Deus para a vida dela. E muitas vezes você pode observar, muitas dessas pessoas começaram e caminharam sozinhas, não é? Então, resumindo, qual foi a minha fala para ela? Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Essa palavra eu deixo para você também nessa tarde. Você tem uma missão, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Então, não desista da missão que Deus designou para você. Você tem que ter essa certeza, essa convicção que foi Deus que te chamou, que foi Jesus que te chamou, que é o Espírito Santo que te ajuda. E a sua missão, Ele vai ajudar você a cumprir. Não se preocupe. Ontem eu estava fazendo uma visita com alguns irmãos lá no hospital, e numa conversa com um dos irmãos, eu falei para ele, meu irmão, nós estávamos no corredor, aquela movimentação, falei, ó, Deus, Ele está interessado nesse trabalho, Ele é o maior interessado nesse trabalho. E é verdade, irmãos, sabe? O maior interessado que as coisas dê certo é Deus, na minha vida e na sua vida. Mas, irmão Marco, o que nós vamos aprender? Preste atenção. Paulo, também conhecido como apóstolo dos gentios, ele escreveu 13 cartas, com conteúdo doutrinário, edificante e consolador para a igreja. Ele escreveu em liberdade e também em prisão. Olha, já começa aqui. Paulo, ele começa a escrever para as igrejas que estavam sendo constituídas, as comunidades que estavam sendo constituídas. Ele escreveu em liberdade e também na prisão. Então, só nesse ponto aqui, a gente já começa a entender que as coisas não são fáceis. Mas mesmo em liberdade ou em prisão, ele não deixou de fazer, ele não deixou de instruir, ele não deixou de estar, mesmo com cartas, de estar presente, aconselhando, ensinando e doutrinando. Essa que é a nossa realidade, é a missão, independente das circunstâncias. É um dos maiores missionários descritos na Bíblia, embora tenha enfrentado todo tipo de desafio. Paulo se manteve fiel ao seu chamado, poderia colocar aqui missão, ok? Ele foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei, que ocupava uma posição importante como membro do Sinédrio. Paulo, quando ele iniciou, sendo fariseu de família, sendo também judeu, e quando ele inicia, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era esse doutor da lei,
que ele era muito importante e de grande sabedoria. O interessante que, fazendo aqui um comentário à parte, quando se deu início à pregação do Evangelho, se começou a falar de Jesus Cristo, dos milagres, ressurreto, e de todas as mensagens que Jesus deixou, todos os sinais que foram vistos, causou uma preocupação para essa, vamos dizer assim, para essas pessoas que faziam parte do Sinédrio, os membros do Sinédrio, que achavam que era um movimento, que era um fanatismo e que era uma heresia que estava se levantando diante da sociedade. E num dia dessas reuniões do Sinédrio, a respeito deste assunto, Gamaliel se levanta no meio da reunião e fala o seguinte, ele fala, olha, meus amados, escutai, irmão. E ele fala assim, olha, se este movimento ou esta obra for de Deus, ela vai dar continuidade, ela vai avançar. Se não for de Deus, ela logo acabará, se extinguirá, murchará. E aí, baseado nisso, aí o Sinédrio ouviu a Gamaliel e eles aí, começaram a observar os movimentos, ou seja, o que estava acontecendo. Onde que eu quero chegar? Meus queridos, hoje nós estamos praticamente terminando o ano de 2025. Vamos entrar em 2026. E essa palavra é fiel e ela continua ecoando em nossos corações como letras vivas que saltam nossos corações. Palavras inspiradoras para nos trazer fé e esperança diante das adversidades. Exemplos desses homens e dessas mulheres que, se Deus foi com eles, Ele será comigo e com você também. Então, nós vemos aqui que Gamaliel, quando ele fala isso, e eles começaram a observar, oxalá se Gamaliel soubesse que a palavra dele foi uma palavra profética, que hoje nós estamos aqui falando desse evangelho, que não foi um movimento, que não foi uma heresia, que sim, é a palavra de Deus, a anunciação do evangelho, de cura, de libertação, de perdão de pecados, que fala de eternidade com Deus. Então, isso é extraordinário, ela continua falando aos nossos corações. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele tinha um nome romano, depois ele passa-se a ter o nome de Paulo, e ele era judeu, ele era natural lá de Tarso, na Sicília. E nós vemos aqui um pouco da história de Paulo. Mas Paulo, chega uma hora que, antes dessa reunião que eu falei para vocês, antes da conversão de Paulo, ele começou a ser um perseguidor da igreja, porque por ele ser zeloso, ser fariseu, ele achava que esse movimento era um movimento que deveria ser extinguido, e num desses concílios, quando ele chega aos membros do Sinédrio, ele pediu autorização para que ele pudesse, ele decidiu perseguir os cristãos. E foi concedido algumas cartas autorizações para que ele fizesse isso. Então, agora Paulo ele é perseguidor, ele começa a executar uma atitude de perseguidor de cristãos, e não hesitava em vê-los mortos. Esse era o desejo dele. Como membro do Sinédrio que ele era, ele votava a favor da morte dos seguidores do caminho, ou seja, dessas pessoas. E ele os perseguia e os assolava. Paulo estava agindo sem misericórdia. Então, nós vemos aqui que Paulo ele começa de uma forma muito agressiva, violenta, a perseguir aos irmãos. Pelo zelo que ele falava que era narizeu, e achando que aquilo era um movimento de heresias. Mal sabia Paulo que Deus já tinha um projeto para a vida dele. Porque lá em Atos capítulo 9, versículo 4, quando nós vemos que Paulo agora ele vai ter um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, ele está com alguns cavaleiros, e de repente, o texto diz assim, de repente uma luz, um feixe de luz, Paulo cai do cavalo, e quando ele cai do cavalo, veio uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é o Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Uau! Paulo agora, ele tem um encontro com o Senhor. Quando ele tem esse encontro, quando ele é confrontado
pela presença de Jesus, iniciou-se a conversão de Saulo. E nesse encontro dele ser agora perseguidor, algo vai mudar de uma forma muito forte na vida dele. E esse forte vai transformar a vida dele, porque assim, irmãos, Paulo, ele tinha as cartas, que ele andava na alforge, que ele podia andar na sua mão, se fosse hoje andaria na pasta. Mas ele levava consigo cartas para perseguir os cristãos. Porém, ele não sabia que as maiores cartas já estavam no seu coração, que ele ia escrever para a igreja. Ele não tinha conhecimento disso. Então nós vemos aqui que Deus, quando Ele tem um projeto na vida de uma pessoa, não importa a situação ou a condição, por isso que o Evangelho é para todos. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que deixa, todo aquele que quer ter uma vida nova com o Senhor. Então nós vemos aqui, que baseado nisso, que Deus, em todo o tempo, usou homens para o seu serviço, e vai continuar usando. Quando precisou de um valente obreiro, foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, no caso de Paulo. Quando eu li isso aqui, quantos de nós estávamos, sim, na fileira dos inimigos? Presos em alguma coisa, fomos libertos. Em situações difíceis, fomos resgatados. Em situações, meu Pai, de desespero, e Ele nos trouxe paz, porque nós estávamos nas fileiras do inimigo, escravos do inimigo, escravos do pecado, escravos de tantas situações, de substâncias, e Ele nos salvou, nos libertou. Paulo agora está tendo um encontro com o Senhor, igual eu tive, igual você teve, igual você que talvez vai estar assistindo essa aula, você pode ter sua vida transformada, o seu casamento restaurado, sua família restaurada, porque o Evangelho de restauração é de cura e libertação. E aí nós vemos aqui, precisou de um valente obreiro e foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, transformando Saulo em um verdadeiro apóstolo dos gentios. Uau! Quem que eram os gentios? Porque a cúpula e o sinédrio, os judeus, eles acreditavam que as outras pessoas que não eram judias eram impuros, eram pecadores, eram indignos, e eram chamados de gentios. Agora Paulo, ele vai começar a pregar para esses, a qual eles achavam que eram impuros, a qual que não achavam que eram merecedores. E Paulo é levantado para isso. O poder sobrenatural do Espírito lapidou essa pedra bruta, falando de Paulo, e o preparou para uma grande obra missionária, a qual nós estamos falando nela hoje, nesse dia. E essa grande obra foi manifestada com grande poder de Deus, e a imensa graça do Senhor, manifestada para transformar a vida de um homem, para ser um baluarte do Evangelho, que nós estamos estudando nesse dia. Transformação, evidência de um Evangelho que liberta, e que salva e que cura. E essas evidências, meus amados, é uma coisa tão bonita, é tão extraordinária, que é o exemplo de pessoas sem expectativa, sabe? Deus pega pessoas que muitas vezes, algumas pessoas vão falar assim, mas não tem lógica. Ele, ela, sim, ele, ela, eu e você. É assim que o Senhor faz, Ele faz do jeito que Ele quer. E quando fala de que Ele seria o pregador para os gentios, nós estamos falando aqui do capítulo de número 9, né, quando Paulo ele é convertido. Mas quando nós começamos a entender as Escrituras, nós vamos ver que a igreja de Cristo era uma igreja que estava crescendo. Em Atos capítulo 10, parece que não tem nada a ver, né? A questão dos gentios. Em Atos capítulo 10, conta uma história, olha que interessante, como que a Bíblia ela não se contradiz. Deus também tinha que trabalhar, Paulo foi chamado para pregar para os gentios, mas Deus também, ele tem um mover na vida de Pedro, para mudar o conceito desses judeus, do sinédrio mesmo. Lá em Atos capítulo 10, diz que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, era centurião militar, conhecido como italiano. Ele era um centurião, né, de Roma, mas da parte italiana. Este homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda sua família, e era generoso
em ajudas financeiras aos pobres. Buscava continuamente Deus em oração. Por que eu estou falando isso daqui? Num certo dia, por volta de umas 3, o texto diz assim, por volta de 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de uma forma de um anjo de Deus, que se aproximou chamando ele pelo nome, Cornélio, e ele ficou estarrecido, ele ficou assim sem saber. E qual foi a visita do anjo? Falou assim, ó, as tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta e memorial à presença de Deus. E aí, ele recebe instruções, fala, ó, tem um servo meu. Ele fala assim, ó, havia alguns homens em Jope, manda chamar Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. E assim que o anjo lhe falava, retirou-se, ele chamou um de seus servos piedosos, chamou os seus servos, falando de Cornélio. Ele recebe a revelação, recebe a orientação, e ele manda agora esses homens ir atrás de lá de Pedro. Olha que interessante. O que agradou o Senhor? As tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta e memorial à presença de Deus. Irmão, Deus não pediu para ele fazer isso, ele fez e Deus se agradou. Guarda essa palavra no seu coração, guarda. Você vai fazer algo que vai agradar a Deus. Esse homem fez algo que agradou a Deus. O que ele fez, irmão Marco? Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta, memorial à presença de Deus. E aí, esses homens vão até Jope, eles vão lá, encontram, mas antes deles chegarem na casa, no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar, enquanto isso os homens estavam vindo, a caminho próximo de Jope. Então, sentindo muita fome, ele desejou comer, e entrando, a refeição ainda estava sendo preparada, e de repente ele teve uma visão. O texto diz que ele entrou num estado de êxtase, e viu o céu aberto, aparecido em direção, um lençol que descia amarrado às pontas, as 4 pontas, contendo toda espécie de animais. E aí a voz falou para ele assim, Pedro, mata e come, sacrifica e come. Porém Pedro falou assim, de maneira nenhuma, porque eu não jamais comi coisa alguma imunda. E a voz insistiu pela segunda vez, e aí a voz falou assim para ele, não consideres imundo o que Deus purificou. E esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e o lençol foi novamente levado ao céu. Onde eu quero chegar para nós encerrarmos a lição, ligando tudo isso daqui. Aquele lençol representava os gentios, a qual eram rejeitados. E Deus fala assim, ó, não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Levanta-te, sacrifica e come, porém de maneira nenhuma. E a voz lhe diz, não considere-se impuro o que Deus purificou. Ok? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já tinha chamado alguns amigos. Quando ele chega, Cornélio quer se dobrar, ajoelhar nos pés dele. Ele falou, não há nessa necessidade. E Pedro começa a fazer a exposição da palavra. Porque Cornélio contou a visão que teve do anjo. Por isso que mandou chamar Pedro. Pedro entendeu que era um chamado de Deus. Porque Pedro tinha tido uma visão antes também, que desceu. Pedro entendeu que aquelas pessoas não eram impuras, mas que eram merecedores do Evangelho. Ele começa a pregar, falar dos Evangelhos, falar de Jesus, falar das maravilhas. De repente, de repente, a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus, batizou aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram cheias de Deus. E aí Pedro entendeu que o Evangelho, a expansão do Evangelho de Cristo, também chegava aos gentios, aqueles que eles consideravam impuros. E com tudo isso que aconteceu, porque nós entendemos aqui que Jesus é o Senhor de todos os povos. Uau, Jesus é aquele que faz todas as coisas. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa deve se considerar impura ou imunda. Glória a Deus. Deus quebrando, Deus mostrando a sua grandeza, o Espírito de Deus mostrando a sua grandeza. E disso Pedro começou a compartilhar. Assim percebe verdadeiramente que Deus não trata as pessoas como qualquer tipo de
vamos lá, parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, desde todo aquele que teme e pratica a justiça. E esta palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor é o Senhor de todos. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito desceu de repente sobre todos que ouviam a mensagem. E aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto ouviam ele se expressando com línguas estranhas, exaltando a Deus diante de todos. E aí Pedro disse: será possível que alguém ainda se recuse água e impeça que eles sejam batizados? E assim foi, e assim como todos nós recebemos o mesmo Espírito, em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por mais alguns dias. O que você quer dizer, irmão Marcos? Você estava falando de Paulo. Sim, Pedro agora está confrontando o Sinédrio, mostrando que o Evangelho é para todos, e Paulo sendo preparado para ser levado ao Evangelho a tribos, raças e nações. Aleluia! Para o propósito de Deus, que Deus tinha também na vida dele. O que eu quero dizer hoje? Que Paulo era um vaso escolhido. No caminho de Damasco ele foi confrontado por Jesus e teve uma transformação. Então nós vemos aqui que o chamado dele foi algo extraordinário. A esperança de Paulo é algo muito extraordinário para mim e para você. E o que nós aprendemos aqui nessa tarde? Que Paulo enfrentou também muitos desafios, mas ele não abandonou a fé. Paulo era um homem corajoso diante das adversidades, perseverante em tudo que fazia, e depois da sua conversão, essas características foram fundamentadas para a pregação do Evangelho, como ele mesmo declarou em Atos capítulo 20, verso 24, diz assim: mas nada tenho em minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uau, que decisão, que transformação. É isso que tem que me contagiar e contagiar você. Paulo foi um obreiro provado e aprovado, que seguiu em frente, apesar dos açoites com varas, com prisões, apedrejamentos, tempestades e naufrágios, por amor a Cristo. Indiferença, abandono, mas ele não desistiu. Então, eu termino essa lição, trazendo essa palavra para você, de um dever cumprido. Paulo foi dedicado à obra de Deus, que não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, porque o seu alvo era cumprir o ministério que recebeu do Senhor, a sua missão. Paulo deixou aqui um exemplo para mim e para você. Esses homens e mulheres de Deus, a conclusão é essa. Nós vemos que nós estudamos nesse trimestre assuntos de extrema importância e repleta de personagens, coisas vidas. Nos iluminaram no caminho de exemplos de fé, esperança e confiança. Coragem e obediência dessas pessoas foram extraordinárias. E homens e mulheres que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, eles permaneceram em confiança no Deus, no legado e no seu chamado. Que essa lição, esse trimestre, ele tenha despertado em você, meu irmão, como despertou em mim, esse sentimento de pertencer, esse sentimento que Deus está conosco. E eu te recomendo, não desista, não pare. Nós temos muitos exemplos desses personagens vitoriosos e marcantes que nós estudamos nesse trimestre. As nossas aulas estão lá na página do nosso YouTube. Se você entrar lá no YouTube, AD Alvorada, vai ter lá o ao vivo e do lado o ícone vídeos. Você clica nos vídeos. Todas as nossas aulas estão lá, todas. Você tem a oportunidade de ter uma escola bíblica rica, de homens e mulheres que aqui se dedicaram para passar o melhor para você, para nós aprendermos, se aproximarmos do Senhor, se aproximarmos da palavra. Então, nessa tarde, eu encerro essa lição, desejando toda a sorte de bênçãos para você e para a sua casa. Que nós possamos permanecer firmes, diante de tantas lições maravilhosas. Que este ano que se irá se iniciar seja um ano de vitória e de conquista para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo.